Bom, aqui quem está falando é o Guilherme e estou aqui para falar um pouco sobre a violência. Bom, o termo violência se refere ao uso da agressividade de forma intencional e excessiva para cometer algum ato que resulte em acidente, morte ou algum trauma psicológico. Bom, a violência se identifica contra a mulher, a criança e o idoso, por meio de violência sexual, violência urbanas e muitas outras. Existe também a violência verbal, que causa danos morais que muitas vezes são mais difíceis de esquecer do que os danos físicos. Os índices de casos de violência são surpreendentes e suas classificações têm tido uma variação com o objetivo de melhorar nos julgamentos. Então, veremos agora mais sobre isto com a entrevista feita pela nossa repórter Vanessa com o delegado Henrique, da Delegacia de Polícia Civil de Proteção à Mulher, Criança e Adolescente em Blumenau. É com você, Vanessa. Boa tarde, eu sou a Vanessa, a gente está aqui na Delegacia da Mulher, da Polícia Civil, e viemos falar com o delegado Henrique sobre como anda a criminalidade na região em relação à mulher, criança e adolescente. Bom, primeiro gostaria de saber como anda o índice de criminalidade, quais são os tipos de casos mais frequentes e coisas do tipo. Tá. Hoje nós temos aqui nessa delegacia, só nessa delegacia, mais de 3 mil boletins de ocorrência até hoje. O índice de criminalidade contra a mulher continua bastante elevado. No entanto, os casos têm sido menos graves hoje em dia. Eu posso dizer para ti que depois da Lei Maria da Penha, os casos realmente diminuíram bastante, sabe? Os homens tomaram noção dessa lei, e realmente é uma lei bastante severa, e tem diminuído bastante o número de casos graves contra a mulher. Continuam bastante elevados. Contra criança e adolescente também houve uma mudança na lei e o crime de estupro hoje ele ficou muito mais abrangente. Então a gente tem muito mais casos de estupro hoje do que a gente tinha antigamente. No entanto, o estupro antigamente era considerado casos mais graves. Hoje em dia, um caso um pouco menos grave já é considerado crime de estupro. Então, por isso fez aumentar também o número. Mas os principais crimes que a gente tem aqui contra a mulher é realmente a ameaça. E contra criança e adolescente são maus tratos e lesão corporal. E como se diferenciaria um crime de estupro em relação mais leve de um mais pesado? E como seria a diferença? Vou te explicar. Até pouco tempo, o crime de estupro tinha que ser o coito vaginal. Então tinha que haver sexo para haver estupro. Se não houvesse sexo, não era estupro. Então, por exemplo, passar a mão era considerado um crime diferente. E hoje, passar a mão já é considerado estupro, o que antigamente não era. Então, aumentou o número de estupro porque o crime de estupro está muito mais abrangente, entende? Então, não é que seja mais leve, mas a caracterização é diferente. E, por exemplo, se tem alguém, uma mulher sofrendo violência e ela não vem tomar atitude, alguma outra pessoa pode vir fazer isso por ela? Depende do crime. Né? Se a violência, como eu falei, for de ameaça, injúria, que depende da vontade dela, não adianta outra pessoa vir fazer boletim de ocorrência que não vai ser feito nada a respeito. Agora, se for crime de lesão corporal, que aí já não depende da vontade dela, um crime de estupro, um crime de tentativa de homicídio, uma extorsão, tudo isso, aí pode ser outra pessoa vir fazer o boletim de ocorrência que vai ser tomada providência. Então, porém não existe um padrão para como essas vítimas irão reagir futuramente. Então vamos ver um pouco mais sobre isso agora com a nossa entrevista feita pela nossa repórter Alexia com a psicóloga Larissa, também na Delegacia Civil. É com você, Alexia. Meu nome é Alexia, estou aqui com a psicóloga policial Larissa e nós vamos falar de que maneira a violência afeta uma criança. Então, quando a gente fala de violência contra a criança e adolescente, a gente não tem muitos padrões, né? A gente não tem não tem regras, né? Porque a violência afeta crianças de diferentes maneiras. A violência pode trazer diferentes consequências para uma criança, para um adolescente, assim como pode não trazer também, né? Muita gente vê, por exemplo, a violência sexual como algo traumatizante, como algo que necessariamente vai afetar a criança, que necessariamente vai causar algum dano, mas isso não é uma regra, né? Isso pode acontecer, isso é uma possibilidade, mas não pode ser que aquela criança também se desenvolva de uma maneira tranquila e normal, sem maiores consequências, né?
modo geral, a gente vê que as crianças são abaladas, principalmente psicologicamente, né? Porque a violência, primeiramente falando de violência sexual, que é o que eu mais trabalho aqui, né? O que mais me demanda de trabalho aqui na delegacia é a violência sexual contra a criança e adolescente. Então, muitas vezes a violência sexual não deixa tanto vestígio físico, né? Mas deixa muitos vestígios psicológicos, muitos danos psicológicos. E é isso que a gente acaba buscando trabalhar aqui. O meu trabalho aqui é atender essas crianças e ajudar no processo investigativo, né? Não é um tratamento, não faço acompanhamento dessa criança, faço avaliação com relação àquilo que foi denunciado. Então, nesse trabalho eu vou buscar identificar que danos psicológicos essas crianças apresentam. A gente vê crianças que demonstram aqui, né, que a gente trabalha com essa situação aqui, com o que ela está nos apresentando aqui. Tem crianças que são muito introvertidas, né, que têm dificuldade para falar. Tem crianças que demonstram bastante apatia, né, algumas choram, muito envergonhadas. Vergonha realmente é bem comum, assim, criança ficar envergonhada. E falando assim de danos futuros, da mesma forma, né? Às vezes a violência pode afetar nas relações sociais da criança, né? Pode causar um isolamento social, pode trazer essa mais introversão a ela, né? A dificuldade em lidar com os próprios sentimentos, com os comportamentos, né? A violência sexual tem uma questão particular de que normalmente, quando você é criança, ainda não tem a noção da sexualidade, então, no decorrer do desenvolvimento dela, ela vai aprendendo o que é, aí pode, até mais para frente, gerar certos conflitos internos dela com relação a isso. E isso pode afetar o relacionamento dela com as pessoas, né? Relacionamento afetivo, né? Isso pode vir a acontecer. Mas, como eu falei, essas são características que as crianças podem apresentar. Né? Não que vão apresentar. Isso são possibilidades. A psicologia trabalha com isso, assim, né? Que não existe uma regra, não existe um padrão de comportamento. Uma criança pode ter diversas formas de reagir diante daquela situação violenta. Né? Umas podem ter um caminho mais fácil, outras têm mais dificuldade, enfim. Não tem uma consequência única, né? Não tem um padrão para se seguir. Bom, seguimos agora com o depoimento de um garoto que relata que quando criança sua mãe era espancada pelo seu pai. E seguimos agora então com a nossa repórter Stephanie. É com você, Stephanie. Olá, meu nome é Stephanie e eu vim entrevistar uma vítima de violência doméstica. Para sua segurança, vamos chamá-lo de Pedro. A mãe de Pedro começou o relacionamento com um homem que vamos chamar de Paulo. No começo do relacionamento era tudo normal. Ele era carinhoso com a minha mãe e eu gostava dos dois juntos. Depois que eles foram morar junto que começou o pesadelo. Ele ia toda noite pro bar e voltava sempre tarde. Ele e minha mãe sempre discutiam, porque ele gastava todo o dinheiro no bar. Nessas discussões ele sempre batia na minha mãe. Um dia ele chegou em casa embriagado, querendo mais dinheiro. Minha mãe não quis dar, ele começou a bater nela. Eu fui tentar defender e ele me trancou no banheiro. Eu só ouvi os berros da minha mãe pedindo ajuda. Fiquei por 1h30 trancado dentro do banheiro até que a polícia chegou. A mãe de Pedro foi assassinada com 6 facadas. Desde então, Pedro passou a morar com sua avó. Pedro passou por dificuldades tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida na escola. Quais foram as consequências para você a partir daquele dia? Depois do acontecido eu parei de estudar e minha vida nunca mais foi a mesma. Já passei por vários tratamentos, mas parece que nunca deixei de ouvir os gritos de socorro da minha mãe. Você vê alguma forma de tudo isso ter sido diferente? Sim, se minha mãe tivesse denunciado ele desde a primeira agressão. Você tem alguma mensagem às famílias que estão passando por isso? E denunciem logo e não esperem. Então assim terminamos nossa reportagem de hoje. Muito obrigado pela atenção. Até logo.